Caríssimos irmãos, na primeira leitura desta missa, escutamos o grande exemplo de penitência, de conversão do povo daquela cidade de Nínive. Nós conhecemos bem a história do profeta Jonas, das suas lutas e de como ele também, de certo modo, é uma figura de Cristo, nosso Senhor, da sua ressurreição, quando ele fica 3 dias dentro de um peixe enorme, 3 dias e 3 noites, figurando assim nosso Senhor, que estaria no sepulcro durante 3 dias também e 3 noites. Jonas, profeta, vai anunciar àquele povo que não era judeu, foi anunciar a conversão e a penitência. Anunciar o castigo de Deus por causa daquele pecado de idolatria. E ele anuncia que em 40 dias Deus vai destruir aquela cidade. E prontamente o povo de Nínive se colocou a fazer penitência. E ao chegar aos ouvidos do rei, Jonas, que quando fez profecia, quando anuncia entre os israelitas os oráculos de Deus, sofreu perseguição. Ele vai a um povo distante anunciar aquilo que Deus havia mandado, que Nínive seria destruída. E aquele povo escuta o anúncio do profeta e faz caso do oráculo do Senhor. E o rei, ao saber daquela notícia, tem uma atitude radical, porque até mesmo os animais ele manda colocar em penitência, que se vistam de sacos de penitência, que não comam, não bebam e que estejam também assim em penitência, pedindo a Deus nosso Senhor que aplacasse, que tivesse piedade daquele povo. E escutamos que Deus nosso Senhor teve compaixão, compadeceu daquele povo e não desceu a sua mão, a mão da sua justiça e da sua ira sobre aquele povo que verdadeiramente se arrependeu. Disse a palavra de Deus que Deus viu a obra de conversão, de arrependimento e teve compaixão. Já entre os judeus está aquele que é maior do que Jonas, está aquele da qual os profetas anunciaram, e nosso Senhor vai fazer a mesma pregação, penitência, conversão, o reino de Deus está próximo. E os judeus, os chefes dos judeus, principalmente as autoridades, não fizeram caso da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós escutamos no Evangelho de ontem, preferiam dizer que Jesus estava endemoniado, possesso, preferiam dizer que Jesus era um mentiroso, um charlatão, um blasfemo. Preferiram rejeitar e não escutar a voz de nosso Senhor. Jonas, que é um estrangeiro, Jonas, que é um desconhecido, ao pregar, foi escutado, ouvido por aquele povo. Nosso Senhor, que não é apenas um profeta, mas é o Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor que desce do céu para trazer a boa nova, para nos convidar à conversão, ao arrependimento. Eles não escutaram. Não era apenas um profeta, era o próprio Deus que falava entre os judeus e eles endureceram o seu coração. Por isso nosso Senhor vai dizer que no juízo final o povo de Nínive se levantará para condenar aquela geração, porque eles escutaram o profeta e fizeram penitência. E já os judeus escutaram o próprio Deus
e não fizeram caso, endureceram seu coração. Caríssimos irmãos, essa penitência de Nínive é figura da nossa quaresma católica, onde também durante 40 dias fazemos penitência, jejum, oração, sacrifícios, e pedimos a Deus nosso Senhor que olhe para nós, que volva o seu olhar para nós, que olhe, que acolha o nosso sacrifício, a nossa penitência quaresmal, e que nos dê a graça de uma conversão. É preciso, caríssimos irmãos, buscar essa conversão verdadeira, um arrependimento que traga uma vida nova, como os ninivitas, que fizeram penitência, que se arrependeram dos seus pecados, e que Deus olhou para as suas obras, e as obras eram agradáveis. A nossa penitência, o nosso arrependimento deve estar unido a uma perseverança, a um esforço, a uma ascese em não ofender mais a Deus, em não pecar mais, em levarmos uma vida nova. É esse o sentido da Páscoa, é uma passagem. Nosso Senhor que passa da morte para a vida, nos dá a vida nova, e nós que devemos passar do homem velho pecador para o homem novo, ressuscitado com nosso Senhor. Unindo a sua paixão, estaremos também unidos à sua ressurreição gloriosa. Que Nossa Senhora interceda por nós, caríssimos irmãos, para que nós também façamos penitência. Que tenhamos um coração contrito e arrependido, e que as nossas obras daqui para frente agradem a Deus nosso Senhor. Sejam obras verdadeiras, de um coração verdadeiramente arrependido, que busca na sinceridade e também na fraqueza, na nossa fraqueza humana, busca de verdade uma vida nova, uma ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima.